Olá pessoal, mais uma vez aí convido você para receber o ensino da Palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre o nosso corpo. Nosso corpo é o local onde habitamos para viver neste mundo temporal aqui, né? Nós habitamos nesse corpo, nós não somos esse corpo. O corpo é a habitação da alma para viver neste mundo físico. E agora eu quero levar um pouco dessa orientação para você saber que nós não somos o corpo. Somos composto de corpo, alma e espírito. Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo material. O ser só é completo se tiver um corpo. Aprendam isso. Os anjos são seres espirituais, mas têm corpos espiritual. Nós somos seres espirituais, você sabia disso? Mas temos corpos humano, material, porque vivemos no mundo terra, o mundo material. Mundo físico, não é? Então, quero que você aprenda outra coisa. Os demônios, eles são seres espirituais. Eles tinham corpos quando eram anjos, mas agora são demônios. Perderam seus corpos celestiais. Hoje são espíritos sem formas, vagando no espaço, vagando no mundo, sem corpo. Por isso que os demônios se apossam do ser humano, dos animais. Eles tomam posse do corpo humano, do corpo animal. Por quê? Porque são espíritos sem corpos. Você entende isso? Para comprovar isso que eu estou te dizendo, quando Jesus mandou os espíritos imundos saírem do endemoniado gadareno, eles pediram permissão a Jesus para, a partir dali, irem para os porcos. Porque sem ter um corpo, eles ficam vagando, isso é um tormento para eles. Eles vagam, eles não têm o contato, eles não têm como se relacionar dentro do mundo se não tiver um corpo. Então, os demônios são espíritos sem forma, que não têm corpo. Porque quando eles foram expulsos do céu, eles perderam os corpos celestiais que tinham. Hoje são espíritos das trevas que vagam no espaço sem corpos. Nós somos seres humanos porque habitamos num corpo humano, mas somos espirituais porque somos espírito que habita no corpo matéria humano. Então, vou explicar para você isso, que nós não somos o corpo. Vou explicar isso para você dentro das Escrituras. Porém, tem uma doutrina que ensina aí, eu vou dizer qual é, a doutrina do Adventista do Sétimo Dia, a doutrina dos Testemunhos de Jeová, Sociedade de Torre de Vigia, e outras doutrinas aí que se dizem evangélicas, ensinam que a alma morre. Porque a pessoa depois que morre, acabou, evapora, não existe mais nada da pessoa. Se fosse assim era bom demais. Para que juízo? Se não tem ninguém para existir, para sofrê-lo, não é? Mas vamos deixar isso para lá. Vamos aqui mostrar para você que nós não somos o corpo. O que morre, o que desce à sepultura é o corpo, pois a Bíblia diz isso. Eclesiastes 12:7. O pó volta para a terra de onde veio, que é o corpo. Mas o espírito volta para Deus. O espírito fala do ser real, que volta para Deus não é para ser extinto, evaporado. Volta para Deus para receber o galardão, a recompensa da sua obra, que é o juízo, a condenação eterna. Aqueles que morrem em Cristo voltam para Deus para receber a vida eterna. Então, aprenda uma coisa aqui. É importante isso. Nós não somos o corpo. Quando a Bíblia diz lá em Eclesiastes, se eu não me engano é 6:9, não é? Deixa eu ver aqui para você ter uma noção do que eu estou falando. Estou trazendo uma doutrina muito importante, né? Para você, em relação ao corpo, a doutrina, não é? Ensinando sobre a questão do corpo.
Olhe, tem muitas doutrinas aí religiosas, seitas, que diz às pessoas, não existe mais nada na eternidade, depois que a pessoa morre, acabou tudo e não existe mais. A pessoa fica inconsciente. Não, o ser humano nunca vai deixar de existir. O ser real que habita no corpo humano, a pessoa, o ser real é consciente, nunca vai perder a consciência. A morte não é a perda da consciência, a morte não é a extinção, a morte não é a aniquilação, a morte é a separação. Quando alguém morre, foi separado deste mundo porque a alma saiu do corpo e não fica mais aqui. Deus determinou depois da morte seguir ao juízo. Hebreus 9, 27. A alma do ser humano não fica vagando neste mundo nem no espaço. Isso é uma doutrina mentirosa de demônios que é ensinada dentro do Espiritismo. Que a alma dos vivos fica vagando até completar o karma para a perfeição, justificação para alcançar o nirvana. Isso são as doutrinas de origens orientais, chinesas, do Japão. Essas doutrinas, Seishenoe, Espiritismo, tudo tem essa linha de karma, de espírito vagando, de espírito vivendo karma, habitando em outra pessoa, voltando no mundo para viver novamente, para purgar os seus pecados, para viver o karma, porque uma vida só não é suficiente. Olha para aí. Eles ensinam no Espiritismo, em outras religiões dentro dessa vertente, que uma vida só não é suficiente para o homem viver o karma, para se purificar da sua culpa. Essa doutrina nega Cristo, porque quem purifica o homem do seu pecado, quem justifica o homem, faz o homem ser perfeito para ser aceito por Deus na vida eterna, é Jesus Cristo, o sacrifício dele. Você está entendendo como é importante você ter a compreensão da verdade que liberta, para não ficar preso dentro dessas doutrinas de demônios, anátema. Então, depois que se morre, a alma humana, o espírito humano não fica neste mundo vagando. Deus determinou a saída deste mundo para um tempo intermediário entre a ressurreição, para juízo e para salvação. Os ímpios estão, seus espíritos, retidos nas cadeias espirituais que é o inferno, como disse Pedro na segunda carta, capítulo 2, versículo 4, dá uma lidinha lá. Os espíritos dos ímpios que não creram em Jesus seguem para o juízo neste lugar intermediário entre a ressurreição para a condenação eterna. Os espíritos dos salvos seguem para o descanso eterno lá no céu, aguardando o dia da ressurreição do corpo, como também os espíritos dos ímpios aguardam o dia da ressurreição dos seus corpos. Só que a ressurreição dos salvos, o corpo, vai ressuscitar glorificado. E o corpo dos ímpios vai ressuscitar dentro da mesma situação que morreram. É outro assunto aí. Então, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão. Já viu um morto descansar? Quem descansa é o ser real que habita no corpo. Quem morre é o corpo. Aprenda uma coisa, a ressurreição não é da pessoa, do ser real. A ressurreição vai se dar do corpo. O que é a ressurreição? Tornar, erguer-se. A palavra ressurreição quer dizer isso. Tornar, erguer-se. Então, nós não somos o corpo. Quem morre é o corpo, não é a alma, não é o ser real. Mas alguém diz assim, não, mas a Bíblia diz, olha o que diz a palavra de Deus, Eclesiastes 9, 6, né? 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eles pegam isso aqui para dizer, tá vendo? Os mortos não sabem mais de nada. Aí o versículo 6 diz assim: até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Só que quem pega isso aqui para dizer que a pessoa fica inexistente, não tem mais nada, precisa aprender a ler contexto, entender o contexto da palavra, entender o que a Bíblia está ensinando. O texto aqui não fala do ser real, da morte, da eternidade.
O texto aqui, Salomão está tratando da vida neste mundo. Salomão está tratando da vida neste mundo. Salomão não está dando aqui um ensino sobre a existência eterna do ser. Salomão está falando da vida do homem que vive aqui debaixo do sol, na vida humana. Aqueles que morrem não têm mais lembrança do que está aqui, do que acontece aqui, não recebem mais nada do que acontece aqui, porque eles partem para a eternidade. Eles não têm mais nenhum conhecimento da vivência aqui. Por isso que, para que você invocar morto? Para que você colocar sua fé em santo, em santa, em pessoas que já morreram? Porque os mortos não têm mais contato nesta vida. É isso que o texto está dizendo. Os que morreram não têm mais nenhuma lembrança disso aqui, de tudo aqui que está acontecendo. Não é que eles perderam a consciência, é porque o corpo está inerte, o corpo foi para a sepultura. O espírito consciente do que viveu, do que aconteceu, do que está aguardando, vai para o descanso eterno. Então Salomão não está falando aqui do ser real, da existência eterna. Salomão está falando da morte do corpo, da saída deste mundo. Quando a palavra de Deus diz, a alma que pecar, esta morrerá, não é? Lá em Ezequiel, Jeremias, parece Ezequiel, não está falando do ser real, está falando da vida humana. O homem que pecar morrerá. A consequência do pecado é a morte, não é? A inexistência. E o texto ali, dentro do contexto, não está se referindo à eternidade. É importante entender isso. Outra coisa para você aprender. A palavra alma na Bíblia, ela tem vários sentidos. Dependendo do contexto onde ela se encontra, está se referindo ao corpo, à vida humana, aos animais, ao coração. Deu para entender? Mas a alma, no sentido real, de alma, de ser real, nós temos que entender quando está dentro desse contexto. E eu vou ler agora para você um texto que vai provar isso. Que a alma não morre. Que nós não somos o corpo. Que nós somos seres espirituais que habitamos nesse corpo. Que o corpo é a parte essencial do ser, seja espiritual ou ser humano. Os anjos têm corpos, nós temos corpos, somos espirituais. Os demônios são seres espirituais sem corpos. São espíritos sem forma, vagando no espaço, na terra. Que é onde tem seres humanos para ele destruir, é a terra. Então todos os demônios se concentram na terra para destruir a vida humana que está aqui. Não tem vida em outro planeta. Vamos lá, esse é outro assunto. Estamos falando sobre o corpo, nós não somos o corpo. Quer aprender agora? Olha o que a Bíblia vai dizer sobre isso que eu estou falando. Essa verdade que você está recebendo, olha a confirmação dela. Nós não somos o corpo. Habitamos nesse corpo. O corpo é como se fosse a bainha da alma. É isso aqui, ó. Eu habito aqui dentro. Eu habito aqui dentro, mas eu não sou essa parte externa. A pessoa real é a interna, que vai sair com a morte e a parte externa vai ser enterrada, que é o corpo. Mas aí, a parte interna, que é o ser real, está aguardando o dia da ressurreição. Seus espíritos em descanso lá no céu. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia que os que morreram em Cristo vão ter os seus corpos glorificados, ressurretos. E aí vai se dar a ressurreição, erguer-se, tornar de pé. Nosso espírito volta a habitar neste corpo glorificado. Aleluia! Para estar com o Senhor lá no céu. Deu para entender? Vou mostrar agora, biblicamente, que nós não somos o corpo. Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Versículo 5, versículo 6 diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, versículo 8 ele diz, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Ora, então eu não sou o corpo. Se eu desejo deixar esse corpo, enquanto estamos no corpo, o corpo é a parte que completa o ser para a vida em cada mundo.
Enquanto vivemos nesse mundo físico, estamos nesse corpo. Paulo está dizendo, desejamos deixar esse corpo. Por que deixar? Porque esse corpo vai ser transformado. Vamos receber um corpo transformado, glorificado. A palavra de Deus vai dizer isso. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53, que vamos receber essa transformação num piscar de óleo, num abrir e piscar de óleo. Isso que é corruptível vai ser transformado no incorruptível. Isso que é mortal vai ser transformado no imortal. Vamos receber um corpo glorificado para subir aos céus, para estar com Jesus, porque esse corpo não vai herdar o céu. A carne e o sangue, referindo-se a esse corpo, não herdarão o reino de Deus. Por isso que vamos ser transformados antes do encontro com o Senhor. Por isso que enquanto estamos no corpo, vivemos por fé. Porque nós não podemos estar na presença de Deus com esse corpo que ainda está contaminado pelo pecado. Nosso espírito, nossa alma foi justificada, ressuscitada, mas o corpo ainda está dentro da maldição do pecado. E esse corpo só vai ser transformado com a redenção na vinda de Jesus, que vamos ser transformados, glorificados. É o que diz Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dá uma lidinha lá, e 21. Paulo vai dizer, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso pela eficácia do seu poder. Olha para aí. Transformação desse corpo, irmão. Isso vai se dar na vinda de Jesus. Vamos ter o corpo transformado. Nós não somos esse corpo, nós somos os seres espirituais, mas precisamos de corpo. E aqui neste mundo, vivemos nesse corpo que sofre doença, envelhecimento, dor, sentimentos ruins. Tudo vem desse corpo, dessa natureza humana. Mas nós vamos ser transformados. Receber corpo espiritual. Existe corpo carnal e espiritual. Nós vamos receber um corpo glorificado, espiritual, para viver com o Senhor lá nos céus. Olha, Paulo vai dizer, enquanto estamos no corpo, então nós não somos esse corpo, amém? Ele vai dizer, mas antes, desejamos sair deste corpo para habitar com o Senhor. Dá uma lidinha lá, 2 Coríntios 5, versículo 6 ao 8. Olha o que Pedro fala também em relação ao corpo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 e o 14. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Paulo está falando aqui, Paulo já se refere ao corpo como tabernáculo. Por quê? Tabernáculo era a casa de Deus, era o local que Deus estava ali, que o povo ia oferecer. Tabernáculo é um lugar de morada, é uma casa. Então, Pedro vai tratar esse corpo como um tabernáculo. Deu para entender? Então, Pedro vai tratar agora do corpo como um tabernáculo, lugar de morada. É a casa, a bainha da alma. E Pedro diz, enquanto estou no corpo, é necessário eu estar instruindo vocês. É necessário eu estar demonstrando vocês. Mas, sabendo eu que em breve hei de deixar esse tabernáculo. Pedro está falando da sua morte, que vai sair do corpo. Pedro estava se referindo a isso, deixar o corpo. Então, a gente aprende aqui, irmãos, que nós habitamos nesse corpo. O ser real não é o corpo. Você está entendendo isso aí? O ser real não morre. Vou mostrar para vocês mais um texto que vai provar isso, que a alma não morre. Jesus disse, temei antes aquele que lança tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus vai dizer lá em Mateus 10, 28, não temam os homens que matam só o corpo e não podem matar a alma. A alma não morre. Esse texto aí já destrói todo essa formação, essa estrutura doutrinária de que a alma morre. É porque o povo não crê na palavra. Adventista do sétimo dia, testemunha de Jeová, eles não crêem na palavra. O espírito que domina a influência do entendimento deles é o espírito do anticristo. É o espírito contrário ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não guia ninguém fora da palavra. Deu para entender? Quem está trazendo alguma doutrina que não condiz com a palavra é do diabo, não é de Deus. E a Bíblia diz isso. Se alguém vier ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus.
Cuidado, irmãos. Cuidado com esses ensinamentos que não é o de Cristo. Jesus disse que a alma não morre. Ele disse, temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temam a esses. Vocês devem temer aquele que lança tanto o corpo como a alma no inferno. A alma é o ser real. A alma não morre. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6. Versículo 10. Versículo 9, para a gente entender melhor. Aqui é uma revelação de Deus a João. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam conscientes aqui. Não eram os corpos, eram as almas. Os corpos tinham morrido. E vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos. Oxe, não foi a alma que morreu, não? Quem foram mortos? Seus corpos. A morte fala de separação. Morte não se refere à extinção. Então, aqui é uma prova. A alma não é o corpo, quem morre é o corpo, a alma não morre. Deus deu ao João a revelação de onde estão os espíritos dos que morrem crendo, perseverando e firmes no Senhor. Os corpos morreram, foram enterrados, mas eles estão aguardando no lugar de descanso. Abaixo do altar de Deus é o lugar intermediário entre a morte e a ressurreição, para que naquele grande dia seus espíritos voltem a receber seus corpos glorificados. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar nos corpos glorificados, um corpo aonde vai viver a eternidade com Deus, dentro de uma vida de glória, de paz, de gozo, de alegria. Mas também a Bíblia diz que os mortos, os ímpios, que morreram na impiedade, na incredulidade, que não creram na palavra de Deus, que não creram na verdade que poderia lhes salvar, vão ressuscitar também. Existem duas ressurreições. Bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, que vão herdar os céus. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, que vão ser ressuscitados para o castigo, a vergonha e o desprezo eterno, o juízo eterno, a eterna separação, o lugar aonde vai estar privado da graça, do amor e da paz com Deus, o lugar onde vão sofrer a ira de Deus, o juízo eterno de Deus. Os ímpios vão receber os seus corpos também. Agora, esses corpos não vai ser glorificado. Não me pergunte como vai ser. Eu sei que só quem vai receber, ressuscitar num corpo glorificado, é os que morreram em Cristo, que vão receber o corpo glorificado. Agora, a ressurreição dos corpos, dos que morreram sem Cristo, vai continuar dentro de um corpo corrupto, sofrendo eternamente nesse corpo. Que Deus vai dar esse castigo. Não porque Deus é mau, não porque Deus é terrível, Ele gosta de praticar o mal com o ser humano. Não. É porque Deus é justo. E como justo que é, Ele não pode tomar o culpado por inocente. Ele não pode deixar de aplicar punição devida. Ele não pode deixar de dar o salário do pecado ao pecador que persistiu, que endureceu o coração, que não se arrependeu, que não se converteu, que não creu na verdade para se salvar. Antes receberão a eterna condenação, porque não deram ouvidos à verdade para se salvarem. Então aprenda, nós não somos o corpo, habitamos nesse corpo. E vamos receber corpo glorificado quando Jesus voltar. E os que morreram vão também receber seus corpos ressurretos, glorificados, para só então aí estar com o Senhor lá nos céus, vivendo a vida gloriosa, perfeita e em abundância. Sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem envelhecimento, na eternidade com Deus. Amém? Então fica aí esse pequeno estudo, ensino, para você conhecer mais da verdade que liberta. Amém? Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que esclarece e dá entendimento para a vida com Deus de esperança.